Seguindo com a nossa programação, é hora da gente falar de um assunto muito importante aqui no Rio Verde Rural, que é uma pesquisa, algo muito interessante que a gente vai trazer aqui, porque o Brasil desenvolve inovações para a pecuária sustentável. Está conectado com a gente o zootecnista especializado em produção de ruminantes e pastagens, Oswaldo Estival Neto, e ele conversa com a gente a partir de agora. Olá, Oswaldo, bem-vindo. Olá, Leonardo. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho de pecuária sustentável e produtiva. Esse é o mais importante. Bom, para a gente começar, vamos falar sobre a questão da responsabilidade ambiental. Estava acompanhando as informações que vocês divulgaram, dizendo sobre a preservação de 20%, 29% das matas nativas em propriedades rurais brasileiras. Oswaldo, qual que é o significado disso, E também como é que esse dado ele influencia a participação do setor em eventos, por exemplo, como a COP30? Sim, isso é um dado muito importante para mostrar para o mundo que o Brasil ele preserva sim. E o Brasil ainda, na questão da preservação, ele investe em tecnologias que trazem justamente uma produção sustentável. Quando a gente imagina numa sustentabilidade, nós temos três pilares. Nós temos o pilar econômico, nós temos o pilar ambiental e nós temos o pilar social. Então, o quesito ambiental, ele é de extrema importância, bem como o social e o econômico, o produtivo. Quando a gente parte para o social, é o quê? Uma demanda de proteína animal a ser atendida no mundo até 2050 de 60% a mais do que é hoje. Imagine só o desafio que nós temos, Como produzir? Produzir de maneira onde a gente abre áreas, aumenta a área, desmate? Não. Nós temos como produzir de forma a otimizar as áreas que a gente tem. E aí, quando a gente parte para esse cenário, nós temos em torno de 160 milhões de hectares em pastagens consolidadas. Quando a gente vai enxergar essa área, nós temos uma área em torno de 35% totalmente degradada. Ou seja, áreas que não estão produzindo praticamente nada. Então, se a gente investe em projetos, como o do Tifton, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, a gente consegue, somente o Brasil, com 20% dessas áreas de pastagem, a gente atende o mundo até 2050 em aumento de produção. Então, para você ver, e sim, o Brasil vai ser o país que vai manter, suprir a demanda de comida, de produção, ela vai suprir de maneira sustentável, investindo em tecnologia. Muito bem. Oswaldo, não sei se você tem essa informação, mas assim, quando a gente fala aqui do Brasil, você traz essa informação para nós dos 29% das matas nativas em propriedades rurais brasileiras, muito bem preservadas. Quando a gente olha para o restante do mundo, esse número é igual, é menor, maior? Qual é a análise? Você tem informação sobre isso? É muito menor, Se você vai para a Europa, são pouquíssimas áreas, em preservação. Da mesma forma, você vai para a América do Norte, principalmente os Estados Unidos também, a maior parte já são áreas já consolidadas, E o Brasil, ele tem justamente essa quesito, tem muita área ainda preservada, A área que é intocável e não vai ser necessário tocar mais, porque no passado havia-se um incentivo, para poder abrir áreas. Mudou o contexto, Hoje o mundo ele é muito dinâmico. E dentro desse cenário, agora tem tecnologias que você investe e o grande lance, ela se paga com um payback rápido e você tem essa área produzindo em torno aí de 10 vezes mais que a média nacional, que é o que a gente vai conversar. Muito bem. Bom, vamos falar então do Tifton 85. Quais são as vantagens nutricionais e também de cobertura do solo do capim Tifton 85 em comparação com as forragens mais comuns, como a braquiária, por exemplo? Perfeito, Leonardo. Esse é um grande diferencial do Tifton 85. Ele tem um valor nutricional muito alto, que é o quesito proteína. E o valor da proteína é o que vai converter ou em carne ou em leite, dependendo da produção.
Quando a gente fala no Tifton 85, ele entrega entre 18% até 22% de proteína bruta. Em relação ao braquiarão, nós estamos falando em torno de 7% a 9%. Isso em parâmetros iguais de adubação, de manejo, né? Ou seja, a gente tem mais do que o dobro de proteína bruta no Tifton 85 em relação à braquiária, que é a mais usualmente utilizada. Um dado interessante, até da fazenda nossa, eu fazia o rotacionado no braquiarão e eu consegui um ganho individual por animal de apenas 800 gramas, 820 gramas ao dia, durante o período chuvoso. No Tifton 85, eu estou tendo em torno de 1,150 kg a 1,2 kg de ganho de peso diário por dia. Imagine só. Então, só na conversão, na troca da forrageira, você potencializa o ganho de peso dos animais ou a produção de leite com geração de economia, porque a partir desse momento, você não precisa estar investindo em proteinado, porque ele já entrega a proteína necessária para o animal, né? Então, vai ter o quê? Uma produção alta com baixo custo, com redução de custos. Com certeza. Bom, o zootecnista especializado em produção de ruminantes e pastagens, Oswaldo Stival Neto, continua com a gente. Quero agradecer aqui também aos nossos patrocinadores, a Cooperativa Comigo, Comber Indústria, Agri Company, Cicobi Crédito Rural. Um abraço a todos da Auto Rio Chevrolet, Aerotex Aviação Agrícola, Agrimax, Nelore Steakhouse, MC Consultoria, RA Agro, Baitec Agro e Dantas Soluções Ambientais, que apoiam o nosso trabalho aqui do Rio Verde Rural. Bom, Oswaldo, vamos falar agora sobre a questão do sequestro de carbono, né? De que forma que o Tifton 85 contribui para essa mitigação desses gases de efeito estufa que a gente tanto fala, né? E na produção, arrobas por hectare, e também qual que é o impacto na diminuição da necessidade de desmatamento. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre a mitigação dos gases de efeito estufa e como é que as suas raízes e microbiota do solo retêm o carbono. Depois a gente fala da produtividade e a questão do desmatamento. Vamos falar sobre essa mitigação primeiro. Perfeito, Leonardo. Isso é uma pauta que é mundial, né? E nós, no setor produtivo, a gente não pode fechar os olhos para ela, porque é uma realidade que cada vez mais irá se intensificar. O Tifton 85 ele tem uma característica de fazer uma cobertura total do solo. Por ele ser estolonífero, ele se formar por ramas, ele fecha o solo por total, fazendo o quê? Uma cobertura e uma proteção do solo. E o sequestro de carbono está relacionado com o poder de cobertura vegetal. Quanto mais cobertura vegetal você tem, mais o poder de sequestro de carbono. Houve já uma avaliação feita num estudo, numa faculdade na Flórida, né, onde um doutorado fez essa avaliação e identificou que o Tifton 85 tem um poder de sequestrar 5 vezes mais do que as demais pastagens. E além disso, além de você sequestrar, de retirar esse carbono do ar, da atmosfera, você ainda consegue fixar esse carbono no solo, porque a partir do momento que você tem cobertura total vegetal, você vai aumentando ano após ano a matéria orgânica da área, porque o esterco gerado dos animais, ele não tem como escorrer entre as touceiras com a chuva. A chuva bate e ela drena tudo para o solo. Outra coisa, o adubo que você joga também fica no solo. A palha, a folha senescente, aquela folha que morre da planta, fica também. Aquilo vai o quê? Criando um novo perfil de solo, um perfil de solo com muita matéria orgânica. E tendo matéria orgânica, a gente tem o quê? Micro-organismos. Você consegue ativar mais a microbiota do solo, que é carbono. Então você retém e fixa e faz todo o processo ali de aumento de fertilidade, que vai contribuir justamente você ter uma forrageira, no caso do Tifton, produzindo mais a cada ano, ou seja, a tendência da área sempre é, ano após ano, você ter um aumento de produtividade. Oswaldo, o Tifton 85, ele permite, então, um aumento na lotação animal, cabeças hectare, e também na produção, arrobas por hectare. Comenta um pouco sobre isso para nós, o impacto também na diminuição da necessidade do desmatamento.
Perfeito, essa é uma pergunta muito boa, que a gente falou o quê? Sobre o ganho de peso, né? Que você vai ter por indivíduo, por animal. E a questão também agora da lotação. Você consegue, com o Tifto 85, ter uma lotação por hectare maior que as demais pastagens. Por quê? Porque como ele tem essa cobertura vegetal, você sempre tem um solo com uma umidade favorável para a planta estar o quê? Crescendo, para ela poder estar emitindo novos perfilhos, novas folhas, né? E isso promove o quê? Num período ali, às vezes, que fica uma semana sem chuva, um exemplo no veranico, ele ainda assim vai estar produzindo. E, além disso, você tem um aproveitamento maior da adubação dessa pastagem. Uma adubação nitrogenada, normalmente você, via ureia, você lança aquele adubo e você tem que esperar que a chuva ocorra para poder o quê? Ter a absorção daquele nitrogênio, daquele adubo. Com o Tifto 85, isso é experiência prática. Se você joga hoje, no final do dia, a ureia comum, sem estar protegida, no outro dia, se você voltar na área, sem ter chovido, você não vai visualizar mais o grânulo da ureia, ela vai ter derretido. Por quê? O Tifto 85 ele tem um mecanismo onde, durante o dia, quando o sol está quente, ele preserva a umidade, a água de dentro da planta, e quando é de noite, ele transloca, ele transpira aquela água, como se fosse um sereno. Ou seja, então você tem um volume muito grande de água indo para o solo e favorecendo, vamos falar assim, a derreter essa ureia e você ter o aproveitamento da adubação. Todos esses fatores contribuem para você ter uma produção maior de matéria seca, de matéria verde, que vai dar a possibilidade de você colocar mais número de animais. Resumindo, enquanto a gente coloca aí na média nacional uma cabeça por hectare, você coloca num Tifto 85 com suplementação mineral, somente com sal mineral, 6, 7 cabeças por hectare, dependendo do peso do animal. Isso tendo o quê? Uma massa forrageira ainda para o período da seca, onde você vai conseguir aí em torno de 3 cabeças por hectare permanecer durante o período da seca. Então esse é um lado muito favorável. Quando a gente parte para quesito arrobas produzidas por hectare, a média nacional é 4 arrobas por hectare. Num sistema desse, nós estamos conseguindo produzir 40 arrobas por hectare, ou seja, 10 vezes mais do que a média nacional. E quando você parte para um braquiarão bem conduzido, adubado, com manejo, a média é em torno de 10 a 15 arrobas, ou seja, a gente parte a produzir 3 vezes mais do que um produtor que está no braquiarão bem manejado. Então, ela tem um potencial fantástico nesse quesito de produtividade, Leonardo. Muito bem. Agora, e qual foi a inovação técnica, Oswaldo, de plantio que tornou o Tifto 85 viável no Brasil? E qual o nível de abertura, né, dos produtores para adotar essas novas tecnologias sustentáveis? Perfeito, Leonardo. Isso aí é uma pergunta muito boa, porque o pessoal para pensar, mas esse Tifto 85 ele é novo, ele foi criado agora? Não. O Tifto 85 ele foi criado em 1992 nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia, na cidade de Tifton, por isso que ele leva o nome Tifto 85. Só que eles pegaram uma variedade de gramínea da África, com uma variedade de gramínea norte-americana, fizeram vários cruzamentos e tiveram o Tifto 85 como o de melhor performance. Esse fato dele ter sido feito em laboratório, esse melhoramento genético, fez com que o quê? A semente que ele gere não germine. Então, ele é um híbrido onde a semente é infértil. Não tem como você o quê? Implantar o Tifto 85 com sementes. Isso foi o grande limitante dele. Ele entrou no Brasil em 1994 através da Embrapa, que fez a importação desse material. E ficou um material meio que perdido. Algumas pessoas plantaram ele através de um mecanismo antigo de realização, que era um sistema de rama, muito trabalhoso, e, por sinal, muita gente pegava material de outras gramas misturadas, né, que não era o 85, e foi formando e nomeando aquilo como Tifto 85 também. Então, normalmente, quem fez isso foi o pessoal do gado de elite, né, Lore, né, e também o pessoal que mexe com aras, com cavalo, né. Então, fizeram pequenas áreas e muito das vezes sucedida, tanto que, Leonardo, isso é um dado interessante,
esse fato dele ter essa dificuldade no passado de plantio fez com que todo mundo achasse, não, o Tifto 85, ele só dá em terra de alta fertilidade, ele é muito exigente, e pelo contrário, ele é de média exigência. Aí você me pergunta, Leonardo, mas como é que você, Oswaldo, como é que você me fala que ele é de média exigência? Porque através agora do mecanismo de plantio, através de mudas e plantadeiras, que a Amazon Mudas trouxe essa tecnologia, essa inovação, você planta a raiz e de maneira mecanizada, com rendimento até de 5 hectares por dia. E, através dessa tecnologia, a Amazon Mudas, empresa que trabalha com esse sistema de plantio, conseguiu implantar em diversas regiões que nunca ninguém esperava que desse certo. Regiões com solos com cascalho, com areia, com baixa altitude. Só para você ter noção, tem plantio já realizado no sertão do Nordeste, no sertão do Ceará, área totalmente já consolidada, um espetáculo, ou seja, veio quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas por quê? O método de plantio agora, ele realmente você está colocando a raiz da planta e vai dar condições de você ter a forma da pastagem e de forma também com rendimento, né? Sem que seja manual, né? Muito bem. Oswaldo, estamos chegando ao final. Como é que faz para poder entrar em contato com você, né, entender um pouco melhor sobre isso? Vamos às suas considerações finais. Fica à vontade para passar Instagram, site, né, para o pessoal manter esse contato. Ótimo. Para quem quer entender um pouquinho mais do Tifto 85 e também do mecanismo de plantio através de mudas e plantadeiras, vocês podem acessar aqui @AmazonMudas no Instagram, tem muito material bacana. Sigam a Amazon Mudas, porque a gente sempre está atualizando informações, conteúdos que conseguem ilustrar melhor tudo isso que a gente está falando. Tem o site também que você consegue entrar pelo Instagram, então você consegue lá estar podendo fazer um orçamento, estudar aí uma maneira de estar levando essa tecnologia, essa pastagem que traz altos rendimentos, né, altas produções. E uma coisa interessante, um investimento que se paga rápido. A conta normal é que o payback, o retorno do investimento é em torno de 2 safras, 2 anos, rodando por Tifto 85, você já paga o investimento. E a conta que eu falo, Leonardo, você compra, é como se você comprasse 2 fazendas e colocasse dentro da sua, né? Com um investimento 10 vezes menor que fosse comprar uma fazenda. Bacana, a promessa é boa. É isso aí, Leonardo. Estamos à disposição aí para ajudar todos os produtores e também levar bastante conteúdo e informação aí para ajudar. É isso aí. Antes de encerrar, agradecendo mais uma vez aqui, Cooperativa Comigo, Comber Indústria, Agricompany Consultoria Agropatrimonial, Cicobi, Cooperativa de Crédito, Auto Rio Chevrolet, Aerotex Aviação Agrícola, Agrimax, Nelore Steakhouse, Dantas Soluções Ambientais, Baitec Agro, RA Agro e MC Consultoria. Oswaldo, um abraço a você, obrigado pela participação. Estamos à disposição através do Rio Verde Rural, no site, Instagram e emissoras parceiras. Um grande abraço a você e até breve. Grande abraço, Leonardo. Até breve aí, estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí, ouvintes aí. Grande abraço. A gente que agradece. Estamos chegando ao final. A gente volta em breve com mais informações no Rio Verde Rural ou a qualquer momento. Ao senhor e à senhora, um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço. Até a próxima.